O famoso cantor Marcos Vinícius já estava acostumado a todo tipo de fã. Em suas 2 décadas de carreira, já tinha visto de tudo. Pessoas que imitavam suas coreografias, outras que sabiam todas as letras de cor e até aquelas que afirmavam ser seus parentes distantes. Mas nada o preparou para o que aconteceria naquele dia de outubro. Durante uma apresentação beneficente em São Paulo, era um evento especial para arrecadar fundos para um orfanato local. Marcos aceitou o convite porque sempre teve um carinho especial por crianças em situação de vulnerabilidade. O teatro estava lotado e entre o público, dezenas de crianças do próprio orfanato observavam com os olhos brilhando de admiração. No intervalo, Marcos desceu do palco para interagir com as crianças. Elas se aglomeraram ao seu redor, pedindo autógrafos e fazendo perguntas sobre sua carreira. Foi então que uma menina de aproximadamente 12 anos, com cabelos castanhos e olhos verdes intensos, se aproximou timidamente. "Senhor Marcos", disse ela com voz suave, "eu também sei cantar." O cantor sorriu gentilmente. Estava acostumado a esse tipo de declaração. "Ah, é? E que tipo de música você gosta de cantar?" A resposta da menina o pegou completamente desprevenido. "Eu canto em 9 idiomas antigos. Idiomas que quase ninguém mais fala no mundo." Marcos não conseguiu conter uma risada. Não era uma risada maldosa, mas de incredulidade. Uma menina de orfanato dizendo que cantava em idiomas antigos? Parecia algo saído de um filme de fantasia. 9 idiomas antigos? Marcos repetiu, ainda sorrindo. "Como assim, pequena? Onde você aprendeu isso?" A menina, que se apresentou como Helena, não se intimidou com o ceticismo do cantor. "Aprendi sozinha. Tenho uns livros muito antigos que encontrei no sótão do orfanato. A diretora disse que eu podia ficar com eles porque ninguém mais conseguia ler." Algumas pessoas ao redor começaram a prestar atenção à conversa. Marcos, sempre preocupado com sua imagem pública, decidiu dar uma chance à menina, mais por cortesia do que por interesse real. "Muito bem, Helena. Se você realmente sabe cantar nesses idiomas, que tal nos mostrar? Mas só uma musiquinha curta, está bem?" Os olhos de Helena se iluminaram. "Posso escolher qualquer idioma?" "Claro, pode escolher", Marcos respondeu, cruzando os braços e se preparando para ouvir alguma invenção infantil ou talvez algumas palavras desconexas que a menina tivesse decorado. Helena fechou os olhos por um instante, como se estivesse se concentrando ou escolhendo qual idioma usar. Quando os abriu novamente, havia algo diferente em seu olhar. Uma seriedade que não combinava com sua idade. "Vou cantar em aramaico", disse simplesmente. Marcos franziu a testa. "Aramaico?" Ele mal sabia o que era esse idioma, mas tinha certeza de que uma menina de 12 anos não poderia conhecê-lo. O sorriso em seu rosto se tornou ainda mais condescendente. Helena respirou fundo e começou a cantar. O que saiu de sua boca deixou todos ao redor completamente paralisados. Não eram palavras inventadas nem balbucios infantis. Era uma melodia antiga, profunda, carregada de uma melancolia que parecia vir de séculos passados. Sua voz, clara e cristalina, ecoava pelo teatro com uma pureza que arrepiava os presentes. As palavras fluíam naturalmente, cada sílaba pronunciada com perfeição. Helena cantava como se tivesse nascido falando aquele idioma, como se as palavras fossem parte integral de sua alma. A melodia era simples, mas havia nela algo que tocava diretamente o coração de quem escutava. Marcos sentiu que sua expressão de deboche se transformava lentamente em surpresa, depois em espanto e, por fim, em algo que não sabia definir. Era como se aquela menina tivesse aberto um portal para um tempo distante, um lugar onde aquelas palavras ainda tinham vida e significado. Quando Helena terminou, o silêncio no teatro era absoluto. Até as outras crianças, normalmente agitadas, estavam quietas, como se tivessem presenciado algo sagrado. Marcos ficou alguns segundos sem conseguir falar, a boca entreaberta. Como você aprendeu isso?" Finalmente conseguiu perguntar, a voz saindo mais rouca do que esperava. "Eu não aprendi", Helena respondeu calmamente. "Sempre soube. Desde que tenho memória, essas canções estão na minha cabeça.
É como se alguém as tivesse colocado lá muito antes de eu nascer. A resposta da menina causou um arrepio na espinha de Marcos. Havia algo em seus olhos, uma profundidade que não correspondia à sua idade. Era como se ela carregasse memórias de vidas que não eram suas. Helena, Marcos disse, agachando-se para ficar na altura dela. Você pode cantar em outro idioma para mim? Ela assentiu sem hesitar. Latim, grego antigo. Hebraico antigo, sânscrito, sumério, acadiano e tita o egípcio antigo. Qual você quer ouvir? Marcos sentiu um calafrio. A facilidade com que mencionou aqueles idiomas era perturbadora. Olhou ao redor e percebeu que várias pessoas estavam filmando com seus celulares. Um professor de história que estava no evento se aproximou, claramente intrigado. Menina, disse o professor, você sabe o que significa o que acabou de cantar em aramaico? Helena o encarou com aqueles olhos verdes penetrantes. Era uma canção de lamento. Uma mãe chorando pela perda do filho em uma guerra antiga. Ela pedia aos deuses que trouxessem paz ao seu coração e descanso, eterno para a alma do menino. O professor empalideceu. Isso é impossível. Você não pode saber disso. Essas traduções só são estudadas em universidades, por especialistas. Eu não traduzi, Helena respondeu com tranquilidade. Eu senti o que as palavras queriam dizer. É como se elas me contassem suas histórias quando eu canto. Marcos estava cada vez mais perturbado, mas também fascinado. Decidiu fazer um teste. Helena, você pode cantar algo em egípcio antigo? A menina fechou os olhos novamente. Quando começou a cantar, sua voz pareceu se transformar. O tom ficou mais grave, mais solene. As palavras que saíam de sua boca eram completamente diferentes, mas carregavam a mesma profundidade emocional da canção anterior. Dessa vez, algumas pessoas na plateia começaram a chorar sem entender por quê. Quando Helena terminou a canção em egípcio antigo, o teatro estava tomado por uma energia estranha. Marcos sentiu como se o ar tivesse ficado mais denso, carregado de emoções que não sabia explicar. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Helena, onde você nasceu? Quem são seus pais? Perguntou tentando manter a voz calma. A menina baixou os olhos pela primeira vez. Não sei quem são meus pais. Fui encontrada quando era bebê na porta do orfanato. A única coisa que tinham comigo era um medalhão, muito antigo, e uma carta, dizendo que eu era especial, mas que precisava ser protegida. Protegida de quê? Marcos perguntou. A carta dizia que eu carrego as vozes do passado, que sou uma guardiã de memórias ancestrais que não podem se perder. Os idiomas que canto não são apenas idiomas. São as últimas lembranças de civilizações inteiras. O professor de história, que continuava ouvindo tudo, interveio com a voz trêmula. Menina, você está dizendo que é capaz de acessar conhecimentos perdidos há milênios? Helena assentiu. Quando canto, sinto como se milhares de pessoas que já morreram há muito tempo cantassem comigo. Elas me mostram suas dores, suas alegrias, seus medos. Por isso as pessoas choram quando me escutam. Elas estão sentindo o que aquelas pessoas sentiram há séculos. Marcus estava sem palavras. Tudo aquilo parecia impossível, mas a evidência estava ali, diante dele. A voz daquela menina carregava algo que ia além do humano. Era como se fosse um canal direto com o passado da humanidade. Por que você me contou isso? Perguntou genuinamente emocionado. Porque você riu quando eu disse que sabia cantar. Mas não foi uma risada maldosa. Foi a risada de quem não acreditava, mas queria acreditar. Senti que você tinha um coração bom o suficiente para entender. Marcos sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Naquele momento, compreendeu que havia presenciado algo extraordinário. Não se tratava apenas de uma menina com um dom musical excepcional. Helena era um elo vivo entre o presente e o passado mais distante da humanidade. Helena, disse com a voz embargada, você quer cantar comigo no palco? Para que todas as pessoas aqui possam ouvir essas vozes ancestrais. Os olhos da menina se encheram de alegria. Posso cantar uma canção que fala sobre esperança? É em sânscrito. Fala sobre como todas as almas estão conectadas através do tempo. Marcos assentiu, ainda emocionado. Juntos subiram ao palco.
Quando Helena começou a cantar, sua voz se misturou perfeitamente com a de Marcos. Não era apenas uma apresentação musical. Era um momento sagrado em que passado e presente se encontravam em perfeita harmonia. Naquela noite, Marcos aprendeu uma lição que mudaria sua vida para sempre. Percebeu que havia passado anos julgando pessoas pelas aparências, subestimando aqueles que considerava menos importantes. Uma menina de orfanato lhe ensinara que os maiores tesouros da humanidade podem estar escondidos nos lugares mais inesperados. Desde então, Marcos nunca mais riu quando alguém afirmava ter um dom especial. Aprendeu a escutar com o coração aberto, porque entendeu que cada pessoa carrega dentro de si uma história única e preciosa. E Helena? Ela continuou cantando em seus idiomas antigos, compartilhando com o mundo as memórias sagradas de povos que já não existem mais, mas cujas vozes continuam ecoando através de sua voz mágica, lembrando a todos que fazemos parte de algo muito maior do que podemos imaginar.